Primeiro eu vou receber esses 10 números, então eu vou criar uma estrutura contada com um contador igual a 0. E ver esse contador ele tem que ser menor que 10, porque ele inicia em 0, então ele vai contar até 10. Eu vou colocar aqui contador mais, o que é isso? Eu estou fazendo uma somatória no meu contador, então ele está contando de 1 em 1 a cada nova repetição, certo? Então aqui ele está dizendo que o número de repetições que esse for vai executar é 10 vezes, certo? E a cada nova repetição ele vai incrementar 1 no valor do meu contador. Então ele inicia em 0, repete uma vez, incrementa mais 1, e aí ele vai passar a ser 1, depois vai passar a ser 2, até chegar em 10, que vai ter repetido 10 vezes, certo? Então aqui dentro eu vou colocar o meu código. Qual é o meu código? Receber um número. Então aqui eu vou dizer que var número é igual, aí eu vou usar o passe int, tá? Porque eu não acho que ele vai digitar algum número decimal, com casas decimais, mas se vocês quiserem colocar o passe float também pode, certo? É só uma escolha minha, porque eu não estou vendo uma necessidade de digitar números quebrados, né, com casas decimais, certo? Então, var número, eu pedi aqui para o usuário digitar utilizando o prompt, e aqui eu coloquei passe int para pegar apenas a parte inteira desse valor que o usuário digitou, certo? Agora eu vou criar uma nova estrutura de contagem, né, repetição contada, um novo for. Nesse meu for, eu vou criar um contador, né, que conta até o número digitado, então eu vou contar de 0 até o número digitado. Então aqui vai ser 0 igual a 0, e aqui conte menor que o número. Por quê? Porque eu quero percorrer todos os números menores ou iguais a ele, né? Para saber se esses números são divisores do número que foi digitado ou não, né? E aqui eu vou dizer que o conte, eu vou dizer só conte 1 aqui, porque não pode colocar o mesmo contador nos dois fors. Então, aqui em cima eu já tinha colocado conte, aqui embaixo eu vou colocar conte 1, para a gente não usar a mesma variável. Se usar, vai dar errado, porque aqui, quando a gente parar essa contagem, esse contador vai ser igual a 10. E dependendo do número, aqui a gente vai estar repetindo várias vezes, né? Então, ele vai executar, vai repetir aqui várias vezes. Se a gente utilizar a mesma variável, vai dar problema. Então, aqui a gente precisa criar uma nova variável. E aqui eu digo para o meu contador acrescentar mais 1 a cada nova repetição, certo? Então, contador igual a 0, contador menor igual ao número, contador mais. O que isso vai acontecer? Ele vai executar todos os números. Aqui, em vez de 0, eu vou colocar 1. Por quê? Eu não quero saber se o meu número ele é divisível por 0, né? Divisão por 0 não existe. Então, a gente começa com o contador igual a 1, já que esse número de contadores aqui são os meus possíveis divisores do meu número, tá? Então, aqui dentro eu vou verificar. Então, vou usar uma estrutura condicional, né? Para o resto da divisão desse contador, do número pelo contador. Então, eu vou verificar se o número ele é divisível, né? Pelo contador. Então, conte 1 igual a 0. O que é que eu estou verificando aqui? Se o número dividido por contador, se o resto dessa divisão de número por contador for igual a 0, eu vou dizer que ele é um divisor. Então aqui eu vou criar uma variável aqui fora, var divisores,
vou colocar ela igual a 0. E aqui dentro eu vou pegar essa variável divisores mais, certo? Ou eu posso colocar igual divisores mais 1, ok? É a mesma coisa. Se eu fizer isso aqui, divisores igual a divisores mais 1, ou, né, divisores mais, é a mesma coisa, ele vai estar somando mais 1, certo? Então, o que eu estou fazendo nessa estrutura condicional? Estou verificando se o resto da divisão de número pelo contador vai ser igual a 0. O contador, como eu falei, é os meus possíveis divisores, né, do número. E aqui eu estou verificando se ele realmente é um divisor, ou seja, se o número realmente é divisível por esse número do contador. Se ele for divisível, ou seja, se o resto da divisão for igual a 0, eu acrescento aqui mais 1 na minha variável divisores, certo? Então, aqui eu estou fazendo isso para saber se o número é primo ou não. E aí eu vou aqui fora, né, verificar isso, ou seja, se o número de divisores igual a 2, ou seja, se o número de divisores desse número que o usuário digitou for igual a 2, eu vou dizer para o usuário que o número é primo, certo? Se não, ou seja, ele já vai pegar aqui todas as possibilidades de que o número de divisores não é igual a 2, eu vou dizer que o número não é primo, certo? Então, aqui eu vou colocar não é primo. Só colocar esse E maiúsculo aqui. Pronto. Certo? Então, a mensagem vai ser essa. Vou ler novamente o código para vocês entenderem, já que é uma estrutura diferente que a gente está utilizando a primeira vez. Então, eu vou explicar novamente para vocês, certo? Se vocês não quiserem, se vocês já tiverem entendido, então é só adiantar o vídeo, ok? Primeira coisa que eu fiz, eu criei uma estrutura contada que conta até 10, certo? Então, o número de repetições deste código aqui, que está dentro dessa estrutura de repetição contada, esse código ele vai ser executado 10 vezes, certo? Então, aqui ele está pedindo para o usuário digitar um número. Depois, ele está criando uma variável divisores, que a gente vai utilizar essa variável para contar quantos divisores esse número tem, certo? No for, eu estou utilizando esse for para percorrer todos os possíveis divisores desse número, ou seja, todos os números antecessores a ele maior que 1, maior ou igual a 1. Então, o intervalo que esse for está percorrendo é de 1 até o número que o usuário digitou, certo? Então, ele vai dividir esse número por todos os seus antecessores maiores que 1, ok? Então, aqui, o número de repetições é todos os números entre 1 e o número digitado, certo? Aí, dentro desse for, eu estou repetindo esse código aqui, esse tanto de vezes que eu falei aqui. O número de vezes é entre 1 e o número digitado. Se o número digitado for 10, ele vai dividir de 1 até 10, ou seja, 10 vezes, certo? E aqui embaixo, dentro do meu for, eu estou verificando se o número é divisível por esse contador. Se o resto da divisão for igual a 0, ele é divisível. E aí eu estou dizendo que a minha variável divisível recebe 1 a cada novo divisor desse número, certo? Então, depois que eu faço essa parte de contagem dos divisores, eu verifico quantos divisores esse número tem. E aqui eu estou fazendo isso. Se o divisores for igual a 2, ou seja, se esse número tiver apenas 2 divisores, ele é primo. Por quê? Porque ele vai ter o divisor, ele vai ser divisível por 1 e por ele mesmo. Mas se ele não tiver
somente 2 divisores, ou seja, em outras possibilidades dele ter mais do que 2 divisores, ele não é primo, certo? É isso que o meu código está fazendo. Vamos executar agora para ver como está funcionando, se está funcionando tudo direitinho. Bom, aqui está pedindo para a gente digitar um número, eu vou digitar 8, não é primo 8, certo? Então ele já mostrou para mim se o 8 é primo, ele já disse que não é primo, porque 8 tem mais de 2 divisores, né? 7 é primo, 9 não é primo, 3 é primo, 2 é primo, 5 é primo, 10 não é primo, 6 não é primo, 20 não é primo, 4 não é primo, certo? Então, o nosso código ele está funcionando. Se vocês gostaram do vídeo, compartilhem com as pessoas que vocês conhecem que estão precisando desse conteúdo e curtam, né, para me dar um incentivo para trazer mais vídeos para vocês. É isso, obrigada pela atenção e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.